Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre a lei de Moisés. Só que antes de tudo eu quero estar lendo Ezequiel 18, do 31 ao 32, o que fala: Não sai fora todas as transgressões que cometestes, formai um coração novo e um espírito novo. Porque havia de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, oráculo de Yahweh. Convertei-vos e vivereis. Yahweh não tem prazer na morte de ninguém. Quem tem prazer na morte dos homens e da criação é o maligno. Se lermos Malaquias, em algumas Bíblias tem Malaquias 3:22, em outras tem Malaquias 4:4. Na Bíblia de Jerusalém tem Malaquias 3:22. O Altíssimo fala para se lembrar da lei de Moisés. É o que fala: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a que eu prescrevi no Horebe, para todo Israel, estatutos e normas. O Altíssimo ele manda se lembrar da lei de Moisés. Por que ele manda se lembrar da lei de Moisés? Em 1 Tessalonicenses 5:9 fala que Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahshua. Só que o maligno fez: ele tirou Yahshua, e tirando Yahshua o que fica? A ira. E se você ler Romanos 4:15, mostra que o que a lei produz é a ira. É o que o maligno fez. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer à lei, porque assim vem a ira. Tanto é que não faz sentido, né? Porque se estamos na nova aliança, no caso, né? Porque no livro de Apocalipse está lá a ira do Altíssimo, a fome, a peste, a espada, nos selos, e nas trombetas e nas taças algumas pragas do Egito. Esses castigos vêm quando desobedece a lei. No caso de Moisés, que o Altíssimo deu a Moisés. Foi isso que o maligno fez. Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. Só que o maligno fez: tirou Yahshua. O nome vem do hebraico, não vem de Roma. E tirando Yahshua, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Romanos 4:15. A lei produz a ira. Desobedecer a lei. Foi isso que o maligno fez. Ele pegou as pessoas pela mentira. Se lemos Atos 16, do 30 a 33, o carcereiro pergunta para o apóstolo Paulo o que ele tem que fazer para ser salvo. É necessário fazer alguma coisa, tem que crer. Crer. É a nossa fé que nos salva, a nossa crença. Em Yahshua. Só como ele fez, tirou Yahshua. Tirando Yahshua, estamos na nova aliança através de Yahshua. Tirando Yahshua, estamos na antiga aliança. Atos 16, do 30 a 33. Conduziu-os para fora e disse: Homens, que preciso fazer para ser salvo? Ele respondeu: Crê em Yahshua, serás salvo tu e tua casa. E anunciaram a palavra de Yahweh, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes a ferida, e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Alguns acham que é o batismo que salva, mas não é. O que salva é a nossa fé, a nossa crença. Tanto é que para você fazer o batismo, você tem que ter fé, tem que crer. O que nos salva, na verdade, é a nossa crença, a nossa fé. Porque sem fé você não batiza. O que precisa fazer para ser salvo? Crê em Yahshua e será salvo. Ouve, crê e batiza. Em Yahshua. Só que o maligno fez: tirou Yahshua. Colocou o Deus Sol de Constantino. Jesus. A letra J só passou a ser usada depois do ano 1500. Então como o nome é Jesus? Não existia a letra J. O nome Jesus vem do latim Jesus. E se você pesquisar o significado de Jesus, se você pesquisar o significado de E e de SUS separado em latim, pesquise para você ver o que significa. Gálatas 3:25. O que fala: Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob... na Bíblia de Jerusalém fala pedagogo, né? Mas em algumas Bíblias fala não estamos mais sujeitos a esse tutor, que no caso é a lei. Se temos, por exemplo, a Bíblia King James, olha como está nela. Gálatas 3:25. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, no caso a lei. Nessa passagem o apóstolo Paulo está falando sobre a lei de Moisés. Chegada a fé em Yahshua, não estamos mais sujeitos à lei, a isso tudo, no caso a lei de Moisés. Muitas pessoas acham que essa passagem aqui fala só para a gente, para Israel, mas não é. É para nós gentil também. Tanto é que em Gálatas 3:22 é o que fala: Contudo, as Escrituras colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que crê, por meio de Yahshua. As Escrituras colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que crê em Yahshua. Não vem do hebraico, não vem de Roma. E o Altíssimo fala para lembrar da lei de Moisés. Lembrar da lei que o Altíssimo deu a Moisés. Por quê? Porque o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer.
porque assim meus castigos, minha ira. E o que diz a lei de Moisés? Vou estar dando aqui resumindo, né, os 10 mandamentos que o Altíssimo deu a Moisés. Tem outros mandamentos também, mas esses são os principais. Em Deuteronômio 5, fala sobre eles. No caso, o primeiro mandamento. Não terá outros diante de mim. Só que Marinho fez. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal. Se você pesquisar o significado de Zeus, Deus significa Zeus. Se você pesquisar o significado de Baal, em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal. Esse nome Jesus não é o nome de Salvador. E o Altíssimo, ele não é um homem. 1 Timóteo 2, 3 ao 5. Eis o que Abraão gritava diante de Al, que quer que todo tipo de homem seja salvo, chega apenas no conhecimento da verdade. O que o Altíssimo quer que os homens saibam, que é um só Altíssimo, e Al, e um mediador entre o Altíssimo e os homens, um homem, e Alcha, homem, não Deus. Só que hoje em dia as pessoas adoram o Salvador. No caso elas acham que estão adorando, né? Porque esse nome Jesus que está sendo invocado hoje, esse não é o nome do Salvador. Elas acham que estão louvando o Altíssimo, é o Filho do Altíssimo, mas na verdade não estão. Ó, não fará para ti imagens esculpidas. É a Igreja Católica. Tem mais de 1000 santos. Quando a Bíblia fala que não se deve fazer imagem nenhuma. Esse é um dos 10 mandamentos. Não terá outros, só que Marinho fez as pessoas invocar o nome de outros. Por quê? Porque assim foi os castigos. Vem a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Por isso que elas estão lá nos selos, nas trombetas e nas taças, no livro de Apocalipse. Não fará para ti imagem. É a Igreja Católica. Apocalipse 17. A prostituta que está em Apocalipse 17. Com ela o maligno enganou a terra inteira. Ouvindo as suas prostituições, embriagaram seus habitantes da terra. O maligno usou ela para enganar todo mundo. E desobedecer a lei. Por quê? Porque assim veio os castigos. Não terá outros. Não fará para ti imagens. Não te prostrar diante dessas imagens. No caso, outro mandamento. Não pronunciar o nome do Altíssimo em vão. E no caso, honrar o sábado. Esses também são um dos mandamentos. Faz parte dos 10 mandamentos. Outro mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O que hoje em dia as pessoas não fazem. Hoje em dia, se você vê em alguns jornais que prestam, né? Tem reportagem de que os filhos matam até os pais, né? Outro mandamento, não matarás. Só você vê nos jornais que presta. O tanto de assassinato que acontece. Não cometerás adultério. Hoje em dia as pessoas trocam de parceiro como se troca de roupa. Cada semana tá com um. Não roubarás. Hoje em dia as pessoas dão mais valor a quem rouba do que a quem não rouba. No caso, quem é justo, hoje em dia, eles não dão valor a quem é justo, eles dão valor a quem é injusto. Se você faz o mal, é mais fácil eles dar valor a você se você faz o mal do que você fazer o bem. Não prestará falsos testemunhos contra o teu próximo. Também é um dos mandamentos. E o 10º, no caso, é não cobiçarás a mulher do teu próximo nem as coisas do teu próximo. O que hoje em dia não acontece, porque a própria Bíblia fala que quando os homens veem a mulher do próximo, o uiva parece cavalo uivando. É relincho igual cavalo, né? Quando vê a mulher do próximo. Tem algumas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Pelas coisas do próximo e pela mulher do próximo também, né? No caso, a inveja. Esses são os 10 mandamentos que o Altíssimo falou para lembrar. Não só esse, né? Tem outros, mas esses são os principais. Por isso que ele fala, lembra da lei de Moisés, porque o maligno fez as pessoas ficar embaixo da lei e desobedecer. Só você ver, tudo que o Altíssimo falou para não fazer, as pessoas estão fazendo. Não matar. Todo dia tem assassinato.
não roubar, não adulterar. Hoje em dia virou moda. Não dou mais valor ao casamento, nem à família. No caso, esses são os 10 mandamentos. Só que tem outros. Que também são que as pessoas desobedecem hoje em dia. Se lemos Levítico 18, 22. Olha o que fala. Não te deitarás com um homem como se deita com a mulher, porque isso é uma abominação. Não se deitar com um homem como se deita com a mulher, ou mulher com mulher, né? Tanto um como o outro é abominação. Aí o autismo fala para não fazer isso. Até que tem umas passagens que falam que quem faz isso merece a morte. Hoje em dia até em Israel tem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Levítico 18, 23. Não te deitarás com animal algum, tornar-se impuro. A mulher não se entregará a um animal para se ajuntar com ele. Isso é impureza. Se você vê esses sites de adultos, se você vê, tem lá sexo de homens com animais, mulheres com animais. Também estão desobedecendo. Levítico 18, 6. Olha o que fala. Nenhum de vós se aproximará de uma parentela próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou Yahweh. Não se envolver com parentes. Também tem nesses sites adultos. Tem lá irmão com irmão, pai com filha, sobrinho com tia. Tem várias, tudo que não presta, irmãos. Tudo que não presta hoje em dia. E o que o autismo fala para as pessoas não fazerem, as pessoas fazem. Êxodo 23, 26. Tudo que o autismo falou para não fazer, as pessoas hoje em dia fazem. Maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Assim, meus castigos. Êxodo 23, 26. Olha o que fala. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei o número dos teus dias. Não haverá mulher que aborte. Em vários países no mundo que eles legalizaram o aborto. E aqui no Brasil, é questão de tempo até legalizarem. Também o autismo fala. Aí muitas pessoas falam que algumas dessas passagens da lei era só para Israel. Gálatas 3:22. As escrituras colocou tudo embaixo da lei. Para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. Gálatas 3:22 fala sobre isso. No caso, encerrou tudo debaixo do pecado, né? Mas Romanos 4:15. O que ele produz a ira. Em algumas passagens fala que o pecado mal, ele usa a lei. Porque da lei vem o conhecimento do pecado. As escrituras colocou tudo embaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. No caso, não colocou tudo embaixo da lei, né? Mas desobedecendo a lei, as pessoas pecam. E assim vem a ira. Levítico 19, 19. Olha o que fala. Não misturar animais de espécie diferente no teu rebanho. Não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de semente. E não usarás vestes de 2 espécies de tecido. No caso, é não misturar animais de espécie diferente. Hoje em dia eles fazem isso através da genética, da biologia. Também estão desobedecendo. Levítico 19, 28. Não fareis incisões no corpo por algum morto e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahweh. Aí algumas pessoas falam que essa passagem aqui era para antigamente, porque eles faziam as incisões no corpo, né? Se autoflagelavam. Só que para nós não vale hoje em dia. Vale sim. Quem disse que não vale? Quando eu falo que em Gálatas 3:22 as escrituras colocou tudo embaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Yahshua. No caso, embaixo do pecado. E a pessoa peca quando desobedece a lei. Então, colocou tudo embaixo da lei, né? Não é muito diferente, é quase a mesma coisa. Porque
através da lei vem o conhecimento do pecado, né? O maligno sabe o que o Altíssimo gosta e o que o Altíssimo não gosta. O que o Altíssimo gosta, o maligno faz não fazer. E o que o Altíssimo não gosta, o maligno faz fazer. Deuteronômio 16, do 21 ao 22. Não plantarás um poste ou qualquer árvore ao lado de um altar de Yahweh que hajas feito para ti. Nem levantarás uma estela, porque Yahweh as odeia. Esses aqui são os obeliscos. Eles colocaram dentro do templo do Altíssimo. No caso aqui fala para não colocar perto do Altíssimo, né, um poste. Mas hoje em dia, em vários lugares tem esses obeliscos. E o Altíssimo falou para também não levantar estelas. Essas estelas também são esses obeliscos. E o Altíssimo falou para não levantar. Eles representam algo genital masculino. Deuteronômio 23, 17. No caso, na Bíblia de Jerusalém tem Deuteronômio 23, 18. Não havia prostitutos entre os israelitas, nem prostitutos ou prostitutas. Não havia entre os israelitas. Na Bíblia de Jerusalém tem Deuteronômio 23, 18. Não havia prostitutos. Hoje em dia é só você ver esse site adulto que mais tem é mulheres e homens, né, que vende o corpo, que faz se entrega à luxúria por causa de dinheiro e prazer. Deuteronômio 18, do 10 ao 11, olha o que fala. Que em teu meio não se encontre alguém que queime os seus filhos ou filhas, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamento, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Esses espíritas, essa religião espírita, que eles invocam? Os espíritos. E olha o que fala, Deuteronômio 18, do 10 ao 11. Não invocar os espíritos dos mortos. E não sacrificar as crianças. Antigamente eles sacrificavam para Baal e para Moloque. Hoje em dia eles sacrificam para Bafomé. É tudo Satanás. Jeremias 19,5 fala que ele sacrificava as crianças para Baal. E se você ler Jeremias 18, 21... Jeremias não, Levítico 18, 21. Levítico 18, 21. Não integrarás os teus filhos para consagrar a Moloque, para não profanares o nome de Yahweh. Moloque, Baal, Bafomé, é tudo Satanás. Em Levítico 18, 21 fala para não sacrificar para Moloque. Em Jeremias 19, 5 fala que eles sacrificavam para Baal. Baal, Moloque, é tudo Satanás. Como eu falei, como eu li em Deuteronômio 5, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, fala para não haver outros, né? Não fazer imagens. Se você ler Êxodo 23, 13, fala para não falar o nome dos ídolos. Êxodo 23, 13. Prestai atenção a tudo que vos tenho dito. Não fareis nenhuma menção do nome de outros, nem se ouça de vossa boca. O Altíssimo fala para nem se ouvir de vossa boca o nome dos ídolos. É o que Maria fez. Ele invocar o nome dos ídolos. Senhor, que significa Baal. Deus, que significa Zeus. Entre outros. No caso, não só no português também, né? No inglês também, se você pega a palavra God, se você der ela ao contrário, significa dog. Maligno insulta o autismo. O autismo, o filho do autismo e o servo do autismo. E por que ele faz isso? Levítico 24, do 11 ao 14. Por que ele faz invocar o nome dos ídolos e insultar o autismo? Levítico 24, do 11 ao 14. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome do Altíssimo e o amaldiçoou. Levaram então a Moisés. Puseram-no sob custódia para que se decidisse somente pela ordem de Yahweh. Yahweh falou a Moisés e disse: Tira fora do acampamento
do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, toda a comunidade o apedrejará. Por isso que ele faz blasfemar o nome do autismo. Porque assim vem a morte. Ele sabe, ele conhece as escrituras. Por isso que o autismo fala em Malaquias para se lembrar da lei de Moisés. Porque o maligno usa a lei para matar. Romanos 6:21 fala que o desfecho do pecado é a morte. O que o maligno fez? Fez as pessoas ficar embaixo da lei e desobedecer. Por quê? Porque o desfecho do pecado é a morte. Romanos 6:21. Ele usa a lei para matar. Porque da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Se você ler Gênesis 17:14, ao que fala: o incircunciso ou macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, essa vida será eliminada da sua parentela. Ele violou minha aliança. Quando desobedece a aliança, tem a vida cortada, morte. Por isso que o maligno fez as pessoas que embaixo da lei de Moisés, na antiga aliança, e desobedecer. Porque assim vem a morte. As pessoas morrem não só nessa vida, como na outra. É uma armadilha. Ele vai para o fogo eterno. Ele quer levar todo mundo junto com ele. Êxodo 32:33. Olha o que fala. E ao respondeu a Moisés: escarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Aquele que peca contra Yahweh tem o nome tirado do livro da vida. O maligno não sabe disso. Por isso que ele faz ficar embaixo da lei e pecar. Apocalipse 20:15. Olha o que fala. Apocalipse 20:15. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Quem não está escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. E quem peca contra Yahweh tem o nome tirado do livro da vida. Por isso que ele faz pecar. É uma armadilha. Ele faz as pessoas que embaixo da lei desobedecer. Porque assim as pessoas vão para o mesmo lugar que ele vai, que é o fogo eterno. É uma armadilha. É um laço. Por isso que Apocalipse 12:9 fala que o maligno enganou a terra inteira. Enganou mesmo. Algumas Bíblias falam que ele tem a capacidade de enganar a terra inteira. Em outras falam que ele enganou a terra inteira. E a passagem correta é essa. Ele enganou a terra inteira. Se você ler o livro de Jó, 18, capítulo 18, do 14 ao 20, fala sobre o Sheol. Aí no capítulo 18, no versículo do 14 ao 20, fala sobre o Sheol. Aí se você ler o versículo 21, é o que fala: não há outra sorte para a morada da injustiça, e o lugar daqueles que não conhecem Yahweh. O Sheol, o inferno, lugar de quem não conhece Yahweh. Por isso que ele tirou o nome do Altíssimo e o nome do Salvador. Ele não quer que as pessoas sejam salvas. E vai ser exatamente esse. Além dele colocar as pessoas embaixo da mentira e fazer 2/3 da humanidade ser morta, as pessoas ainda vão adorar ele. Apocalipse 20:10, olha o que fala. O diabo que o seduzirá foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achava a besta e o falso profeta, e serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. É para onde ele vai, para o lago de fogo. Ele quer que todo mundo vá junto com ele. Ele vai fazer de tudo para todo mundo ir junto com ele. Quem tentar atrapalhar ele, ele vai matar. Está escrito na Bíblia, né? Os puros que serão entregues para pegar o evangelho, ele vai matar todos eles. Não todos, né? Mas uma parte. Se você ler o livro de Levítico 26, do 14 ao 26, fala sobre os castigos quando desobedece a lei de Moisés. Está lá a fome, a peste e a espada.
Se você ler Deuteronômio 28, também fala sobre. Se você ler Deuteronômio 28, 60, fala que além desses castigos, a fome, a peste e a espada, também vem as pragas do Egito. Deuteronômio 28, 60. Se você ler Êxodo 15, 26, olha o que diz. Êxodo 15, 26. Depois ele disse: se ouvires atento a voz de Yahweh, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahweh, aquele que te restaura. Se obedecer a lei do autismo, não vem nenhuma das enfermidades do Egito. Sabe o que o maligno fez? Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Por isso que as pragas do Egito estão nas trombetas e nas taças. E nos selos está a fome, a peste e a espada. Foi o que o maligno fez. Ele pegou as pessoas pela mentira. Fez elas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Por quê? Porque assim vem os castigos. Ezequiel 14, 21. Os 4 castigos terríveis que estão em Ezequiel 14, 21. Olha o que fala. Com efeito, assim diz Yahweh: mesmo modo, ainda que eu envie a Jerusalém meus 4 castigos terríveis, a saber, a espada, a fome, os animais ferozes e a peste, a fim de extirpar delas homens e animais. Aí em Ezequiel 14, 22, continuando: sobrará nela um resto que conseguirá escapar, filhos e filhas trazidos para fora. Ezequiel 14, 21 fala os 4 castigos terríveis: a fome, a peste, a espada e as feras da terra. Por isso que elas estão lá no selos do Apocalipse. Esses castigos vêm quando desobedece a lei de Moisés. Por isso que o autismo fala: lembra da lei de Moisés? Porque quando desobedece a lei, vem a fome, a peste, a espada e as feras da terra. E as pragas do Egito. Por isso que elas estão nos selos, nas trombetas e nas taças. Tudo que o autismo falou para as pessoas não fazerem, as pessoas estão fazendo. Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas do próximo. Hoje em dia, vixe, se você compra até uma roupa que você compra, as pessoas cobiçam. Inveja. Hoje em dia, ao invés das pessoas ajudar você, não todas, né, mas uma parte, muito pelo contrário, elas fazem de tudo para colocar você para trás, para você não conseguir as coisas. Então até que o Osho falou, né? Aquele que tem será dado e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Está nas escrituras. Primeiro João 4,20. Se você ama Yahweh, ame seu irmão. Gálatas 5,14. Toda lei do autismo se resume a amar o próximo como a si mesmo. Toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. Sabe o que as pessoas fazem hoje em dia? Matam, roubam. É um tentando derrubar o outro. Por quê? Porque o maligno sabe que um reino dividido não subsistirá. Eu já li essa passagem. Lucas 11:17. Olha o que fala. Ele, porém, conhecendo o pensamento, disse: Yahshua, todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e uma casa cai sobre a outra. O maligno sabe que todo reino dividido acaba em ruína. Por isso que ele divide. Ele coloca uns contra os outros. Negros e pardos contra brancos. Brancos contra negros e pardos. Aí um fica tentando derrubar o outro. Um não consegue ir para frente, porque um não deixa o outro ir para frente. Ele coloca um contra os outros, porque depois que quando um tiver lutado contra o outro, já um tiver derrotado o outro, aí ele vem e derrota o que ficou e toma conta. Dividir para conquistar. Ele faz isso não só nos países, mas também faz na igreja, no meio dos irmãos, da congregação. Alguns contra os outros. O maligno conhece as escrituras. Tanto é que quando ele, na tentação do Salvador, quando ele tentou Yahshua, ele falou, atira-se abaixo, porque está escrito. Ele conhece as escrituras. Está escrito que os seus anjos te segurarão. Aí Yahshua falou, mas também está escrito, não tentarás ao autismo. O maligno conhece as escrituras. E ele usa. Ele conhece a lei. E ele usa ela para matar. Por isso que ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei. E ele coloca uns contra os outros. Porque ele sabe que o reino dividido não subsistirá. E assim eles caem. Depois ele vem tomar conta de tudo. Por isso que ele vai conseguir destruir todos esses reinos da terra. Tanto é que o único que vai conseguir derrotar ele vai ser Yahshua quando vier. Nenhum outro homem vai conseguir.
que fala aqui. A Bíblia fala que o anticristo vai ser morto, mas não por mãos humanas. E muitas pessoas acham que a lei do Altíssimo, que ele deu a Moisés, através da nova aliança, a gente aceitando, por exemplo, aceitando Yahshua, pronto, acabou. Muitos acham que, fala em Jesus, né? Aceitando Jesus, pronto, já acabou. Na nova aliança, não precisa mais obedecer nada da lei. O verdadeiro é Yahshua. Mas mesmo para os que aceitam Yahshua, não significa que não é necessário mais obedecer a lei. Tem que obedecer sim. Jeremias 31, 33. Eis a nova aliança que eu farei com vocês. Colocarei minha lei nos seus corações. Toda a lei do Altíssimo se resume a amar o próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14. Muitos acham que quando estamos na nova aliança, não precisa mais fazer nada da antiga aliança. Tem que fazer sim. Tanto é que toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. E esse mandamento está na nova aliança. Tanto é que a gente faz ela não porque está escrito em uma pedra ou em um livro. Mas a gente obedece por amor ao Altíssimo. Por quê? Porque sabemos que não se deve roubar, não se deve matar, não se deve adulterar, não se deve cobiçar as coisas do próximo, não se deve evocar o nome dos ídolos. A lei se resume a amar o próximo como assim mesmo. Os profetas, só Yahweh adorarás. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar falando sobre a lei de Moisés, né? Que o Altíssimo fala em Malaquias para ser lembrado da lei de Moisés. Porque o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei de desobedecer, porque assim vem os castigos. É isso que eu queria estar falando, né? Sobre a lei. Porque o maligno usa a lei. Apocalipse 12:9. Enganou a terra inteira. Algumas Bíblias falam que ele tem capacidade de enganar a terra inteira. Mas a passagem correta é que ele enganou a terra inteira. Porque assim as pessoas vão para o mesmo lugar que ele vai. Ele quer matar a gente não só nessa vida, mas na outra também. Fica aqui esse estudo para vocês, irmãos. Que eu esteja com todos vocês.